Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Todo mundo conhece essa palavra. A questão é, se nós cremos nesta palavra, conforme ela está escrita. Porque há muitos combates a esse versículo 1. Combates gravíssimos que as heresias fazem contra este primeiro versículo do Evangelho de João. Que está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Então agora eu vou ler mais uma vez. Preste atenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora eu leio e quero que cada pessoa que está comigo aqui em Francisco Morato, Grande São Paulo, repita em seguida. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem acredita nisso? Levante a mão. Crê mesmo? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Francisco Morato e região já deu para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo. Você que está ouvindo pela rádio, junte-se a nós aqui em Francisco Morato. Aplauda o Senhor agora, aplauda a sua palavra, diga glória a Deus. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai glorificando por tua conta. Vai aplaudindo e vai glorificando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, não apenas o povo de Francisco Morato, mas o país inteiro te glorifica. Recebe o louvor de cada vida que te exalta. Que exalta o Senhor como Deus. E sobre cada vida, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo não veio aqui para ouvir o homem. O homem não tem nada a dizer. Este povo veio ouvir a tua palavra. Então, Senhor, vem agora com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Fale com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. O que nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, diz que o Verbo, que é Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. E que ele não era apenas uma criatura de Deus, ele era o próprio Deus. Olha só, quando a gente pensa em Jesus como filho e pensamos em Deus como pai, nós temos a tendência de imaginar que o pai é anterior ao filho. Mas eu quero que você compreenda que Jesus só é filho de Deus porque ele nasceu aqui na terra e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele só é conhecido como filho de Deus aqui na terra porque ele foi gerado em carne, num corpo parecido com o nosso. Mas no princípio, ele já estava com Deus. Não é que ele foi feito por Deus. Quando você lê lá no livro de Gênesis, que aliás tem o mesmo início, muito parecido com o Evangelho de João. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Quando você lê isso lá no começo de Gênesis e vai até a criação do ser humano, você escuta Deus falando: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus estava com alguém. Alguém que estava ali junto dele. Alguém que compartilhou da criação do homem. E não apenas da criação do homem, da criação de tudo. Ele estava com Deus no princípio. Não é que Deus disse: vou fazer um filho aqui. O nome dele é Jesus, Yoshua. Não, ele já estava no princípio com Deus. Assim como Deus não foi criado por ninguém, o verdadeiro Deus simplesmente existe e é eterno, também Jesus já estava ali com Deus. E o Espírito de Deus mostra exatamente isso. A presença da Trindade desde o primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo estava com Deus. Não foi criado por Deus. Ele estava com Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Veja, Deus, Ele é Deus. Quando João escreveu Ele era, foi porque João estava se referindo já a uma história acontecida 60 anos atrás, que foi quando João, na ilha de Pátimos, escreveu esse evangelho. João foi escrever esse evangelho quando ele já estava velho e muitos anos depois. Então ele estava falando, o Verbo era Deus, porque ele está se referindo a um fato que aconteceu há 50, 60 anos atrás. Esse ele se refere como era. Mas ele diz que o Senhor, o Verbo, já estava no princípio com Deus. Existindo juntamente com Deus. E não criado por Deus como se Jesus fosse lá na antiguidade, no princípio, um filho que Deus teve. Pelo contrário, ele só foi conhecido como filho de Deus quando foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Aí então, ele nasceu como filho de Deus. O próprio anjo anunciou isto. O ente santo que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Então, Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Lá no princípio com Deus, ele não era conhecido como Filho de Deus. Ele era Deus. Você entende isso? Tem que entender e tem que crer. E por que eu estou falando isso para você? Pastor, isso eu já creio. É porque não é fácil entender isso. Como que Jesus é Deus? Ele é Deus. Mas ele não é filho? Não, ele é Deus. No princípio ele estava com Deus. Ele era Deus. E o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Agora veja só. Eu pego, por exemplo, uma Bíblia que antes era feita com uma capa verde. Agora eles estão fazendo também com a capa preta, para ficar parecida com uma Bíblia dessas que você tem na mão. Mas nessa Bíblia, que antes era feita com capa verde, cuja tradução se chama Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, Torre de Vigia. Essa escritura, essa tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é usada somente pelas testemunhas de Jeová. E se você pegar aquela Bíblia das testemunhas de Jeová, nesse versículo 1, você vai ler o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. E Deus com letra minúscula, como se Jesus fosse um Deus menor. Então eles alteraram esse versículo 1, porque eles não creem que Jesus é Deus. Eles creem apenas em Jeová. É lógico que Jeová é Deus, Yahvé ou Javé é Deus. Mas eles não creem que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus é um
Deus com letra minúscula. E aí, toda a palavra já foi prejudicada. Porque não crê no principal. Ele é Deus. Quando você está na sua casa e recebe uma visita de alguém batendo palmas e oferecendo revistas das Testemunhas de Jeová, ou oferecendo um curso bíblico gratuito na sua casa, você diz, ai que bom, vou aprender em casa, vão me ensinar. Mas você vai aprender numa Bíblia que está toda adulterada, onde eles negam que Jesus Cristo é Deus, onde eles não creem na operação do Espírito Santo, onde eles não creem na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas unidas numa só como Deus. Eles não creem em nada disso. Não creem em cura divina. Vocês viram quantas pessoas foram curadas hoje aqui? Não é? Quanta gente eu entrevistei que foi curada na hora, mas eles não creem em nada disso. Eles não creem nos espíritos. Eles dizem que demônios não existem, que tudo isso é imaginação das pessoas. Então Jesus Cristo expulsava imaginações. E Jesus deu poder para a gente expulsar imaginações. Não é? Eles não creem nisso. Eles não creem que a pessoa, depois de morta, sua alma continua viva. Eles creem que o ser humano é alma vivente, e nós somos almas viventes, e quando morremos, acabamos. Estamos mortos. Eles não acreditam no inferno, e eles chamam Hades de sepultura. Um lugar onde as pessoas estão mortas e não há existência depois da morte. Eles não creem também na ressurreição do corpo de Jesus Cristo. Eles dizem que as Escrituras não mostram aonde está o corpo de Jesus, e que Deus guardou o corpo de Jesus para mostrar somente no milênio. Eu quero ler um trecho da literatura das Testemunhas de Jeová a respeito da ressurreição de Jesus, onde eles ensinam o seguinte, abram aspas, podemos apenas supor que Jeová conservou o corpo de Jesus em algum lugar para mostrar ao povo na época milenária. Eles acham que o corpo de Jesus foi conservado por Deus e que o povo só vai ver na época do milênio. Eles ensinam também que na época do milênio, todas as pessoas que já morreram serão ressuscitadas e terão uma nova chance de crer naquele cadáver que Deus vai mostrar no milênio. O cadáver de Jesus, o corpo de Jesus, no Jesus morto. E que ali todos os habitantes da terra terão uma nova oportunidade para se arrependerem. Eles ensinam isso. E a pessoa que vai ouvindo, ela vai de fato acreditando. Porque eles têm boas literaturas, muito bem impressas, diagramadas, com belas ilustrações, todas coloridas. E as pessoas vão engolindo aqui. E Jesus Cristo vai sendo colocado de lado. Eles não acreditam no sacrifício de Jesus para salvar hoje. Eles não acreditam. Eles acham que somente no milênio é que esse sacrifício poderá ter algum poder para quem crer. Mas que agora ninguém pode ser salvo e nem tem vida depois da morte. Morreu, acabou. Quem criou tudo isso? Quem traduziu as Escrituras do Novo Mundo? Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Quem fundou essa organização religiosa? Foi um homem chamado Charles Russell, no ano de 1884. No princípio, eles não se chamavam Testemunhas de Jeová, eles se chamavam russelistas, que seguiam esse Russell. As pessoas que acreditavam no que Russell contava, se tornavam russelistas. E eles também passaram a ser conhecidos como Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia.
Então, impressiona esse nome, não é? Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. Foi no ano de 1931, depois da morte do Russell, que um novo presidente da organização Testemunhas de Jeová, que não se chamava Testemunhas de Jeová, um homem chamado J.C. Rutherford, foi esse homem, esse novo presidente da organização Torre de Vigia, que lançou o nome Testemunhas de Jeová. E a partir de então eles ficaram conhecidos como Testemunhas de Jeová. Nos Estados Unidos, eles criaram uma polêmica muito grande, porque eles não faziam serviço militar, e nas escolas onde a bandeira americana era hasteada, as crianças americanas faziam continência para a bandeira americana, e as crianças, filhos dos Testemunhas de Jeová, não faziam continência. Por isso eles foram processados por desobediência civil. E nesses processos que eles sofreram nos Estados Unidos, você sabe que nos Estados Unidos tudo é tribunal do júri, não é? Não é que nem no Brasil. No Brasil, tribunal do júri é só para crime de morte. Os outros crimes são julgados ali pelo próprio juiz, o promotor, o advogado de defesa, ou é um processo praticamente fechado. Mas nos Estados Unidos tudo é tribunal de júri, tudo é público. Então, quando as Testemunhas de Jeová foram processadas, os fundadores das Testemunhas de Jeová foram processados, uma das perguntas foi esta: quem traduziu esta edição do Novo Mundo das Escrituras Sagradas? Ah, foi fulano que é conhecedor de hebraico, foi fulano que é conhecedor de grego. Esses foram os tradutores. São nossos diretores na organização. Aí chamaram aqueles tradutores para depor. E apresentaram para eles textos em hebraicos, porque o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Apresentaram textos em hebraicos e pediram para que esses tradutores fizessem a tradução ali na frente de todo mundo. E não sabiam traduzir nada, não sabiam ler hebraico. E o Evangelho, com exceção do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos em grego. Então colocaram também textos em gregos diante dos tradutores que fizeram aquela versão da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Traduzam o grego. E eles não sabiam traduzir coisa nenhuma. O que eles fizeram literalmente foi pegar a Escritura Sagrada e reescrever. Não, aqui está um pouco diferente do que a gente crê, então vamos alterar isso daqui. E eles alteraram descaradamente. Infelizmente, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas é uma tradução falsa, criada para levar as pessoas a erro. Por isso, não abra tuas portas para receber ensinos bíblicos gratuitos das Testemunhas de Jeová. Nem comprem seus livros, nem suas revistas, e por favor, não leve a mal o que você está ouvindo. Porque o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: se alguém vos pregar um outro evangelho além deste que já vos temos anunciado, seja considerado anátema. Isso quer dizer, seja considerado maldito. E mesmo que um anjo desça do céu e vos pregue um outro evangelho além deste que vos temos anunciado, seja considerado anátema. Então eu quero que você leia comigo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Porque às vezes a gente acaba escutando o seguinte: cadê a fulana de tal que não está vindo mais na igreja? Ah, virou testemunha de Jeová. E o fulano de tal? Ah, virou testemunha de Jeová. Ofereceram um curso e ele está lá no salão do reino das testemunhas de Jeová. Então preste atenção. Não estou combatendo religião nenhuma, não. Amo muitas testemunhas de Jeová. E eu tenho ganhado também muitas testemunhas de Jeová para o reino de Deus. Eu quero muito bem os seguidores da seita, mas nós temos que pregar a verdade. Amém? Então, olha só.
Olha o que diz aqui a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo escreveu: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então preste atenção. Se você estiver na tua casa e pegar uma tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, que é uma Bíblia falsificada pelos fundadores das Testemunhas de Jeová, e se você começar a ler aquela tradução falsificada e começar a crer naquele outro evangelho que diz que Jesus era um Deus e com letra minúscula, e se você começar a acreditar em tudo que eles ensinam, então você estará trazendo maldição para a sua casa, e você mesmo acabará se tornando anátema, acabará se tornando maldito. Então você não pode passar para outro evangelho. Então nós vamos ver aqui algumas coisas nas Escrituras Sagradas que provam justamente que as testemunhas de Jeová estão sendo ensinadas erradas pelos seus líderes. Eles dizem que a pessoa morre e acabou. Que o Hades é sepultura. Eles não creem no inferno. Não creem que haja um lugar de tormento. Eles acham que a pessoa morre e acabou. Vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 22, quando Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, e conta que os dois morreram. Jesus disse assim: e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, disse Jesus, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que a pessoa morre, ou ela vai para o Hades imediatamente, ou ela vai para o paraíso. Que o Hades é um lugar de tormento e sofrimento, e o rico que foi para o Hades, ele está querendo que Abraão mande o mendigo Lázaro, que está lá no paraíso, mande de volta à terra, porque ele tem 5 irmãos, porque ele não quer que os seus 5 irmãos continuem vivendo daquele jeito, porque senão eles vão morrer e irão parar também naquele lugar de tormento. Como é que fica o ensinamento das testemunhas de Jeová? Que dizem que não há vida depois da morte, que morreu, acabou, e que não existe Hades, esse local de tormento, que é apenas sepultura. Será que os tradutores das Escrituras, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a versão das Testemunhas de Jeová, será que aqueles tradutores sabem mais do que Jesus Cristo? Será que eles têm mais conhecimento do que Jesus? Quando Jesus Cristo estava morrendo lá na cruz, naquela tarde de sexta-feira, devia ser mais ou menos 2 horas da tarde.
um dos que estavam crucificados ao lado de Jesus, ficou zombando do Senhor, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e nós também. E o outro ladrão que estava à direita de Jesus, também crucificado, disse para o seu companheiro: nem mesmo nesta hora você teme a Deus? Nós com razão estamos sofrendo esse castigo, porque os nossos feitos mereceram. Mas e este Jesus? Que mal que ele fez? E aquele ladrão olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava acreditando que Jesus era rei e que um dia Jesus teria um reino. Ele acreditava que um dia no futuro Jesus seria empossado como rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, levantando a cabeça, olhou para aquele ladrão e disse: na verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Sobre aquela declaração que eles fazem de que Jesus Cristo era um Deus e não Deus, porque eles não creem em Jesus como Deus. Vamos ver o que a Escritura Sagrada, a verdadeira tradução, diz. Quero que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Está escrito assim: Jesus falando: eu e o Pai somos um. Preste atenção. Jesus está declarando que ele e o Pai são um. Jesus o trata como Pai, porque ele está na terra, no corpo que foi gerado pelo Espírito Santo. Ele se posiciona como filho. Mas ele diz que ele e o Pai são uma só pessoa. Quando Filipe perguntou para Jesus, naquela noite antes de morrer na cruz: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Olha o que Jesus respondeu, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler os versículos 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus perguntou para Filipe ainda: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crês tu nisso? Que eu e o Pai somos um? E depois que Jesus foi crucificado e foi sepultado, e permaneceu 3 dias na sepultura, na primeira aparição que Jesus fez aos discípulos, Tomé não estava presente. Naquela aparição que Jesus fez, Jesus viu que os discípulos estavam pensando que nem as testemunhas de Jeová, que Jesus não tinha ressuscitado não, que ele era só um espírito, uma visão, uma imagem. Vamos comigo no Evangelho de Lucas. Vamos aqui no capítulo, quase lá no final do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Está escrito assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. As mulheres não viram o corpo de Jesus. As testemunhas de Jeová dizem assim: não sabemos o que foi feito do corpo de Jesus. Deus o guardou para mostrar um dia. Aí agora no versículo 36, ainda no capítulo 24, versículo 36. Os discípulos reunidos. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito.
E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Os testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus ressuscitou. Tomé também não acreditou. Tomé, quando ficou sabendo que Jesus tinha aparecido ali para os discípulos, falou: se eu não colocar o dedo nas feridas, eu não vou acreditar de jeito nenhum. 8 dias depois desta aparição, o Senhor Jesus vai aparecer também para Tomé, quando ele está com os 12. Vamos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26. Diz assim: E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na ao meu lado, no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Do que Tomé chamou Jesus, quando viu Jesus ressuscitado, quando ele tocou e viu que Jesus não era um fantasma, uma visão, que era uma pessoa de carne e ossos, e que apesar disso tinha entrado ali no cenáculo com as portas e janelas fechadas. Quando Tomé tocou nele, viu que ele era de carne e osso. O que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, ele teria dito para Tomé: Tomé, Senhor eu sou, mas Deus não. Vamos acreditar em Deus, só existe Deus, eu não sou Deus. Mas quando Tomé falou, Senhor meu e Deus meu, Jesus disse: Tomé, porque você viu, você creu? Agora você crê que eu sou Deus? Bem-aventurados os que não viram e creram que eu sou Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. Esse mesmo João, lá na ilha de Patmos, quando ele estava preso por causa da pregação do Evangelho, ele vai ver Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, nós temos algumas declarações poderosas que afirmam que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, e que todos ainda os verão. E que também Jesus Cristo morreu para nos remir de nossos pecados. Aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, João escrevendo, olha o que ele diz. Isso é de punho do apóstolo, hein? Já velho. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o El Shaddai. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele não é um Deus menor, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é Deus, eles não creem nisso. Eles pregam um outro evangelho. E se você não crer que Jesus é Deus, você não vai ter vida eterna. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou.
Eles acham que o corpo de Jesus foi guardado por Deus para ser mostrado lá no milênio, quando todos ressuscitarão para ver o corpo de Jesus e decidir se quer ou não se arrepender e aceitá-lo como Redentor. Eles estão prometendo uma salvação para o futuro, e as pessoas estão recusando presentemente receber Jesus como único Redentor, e automaticamente morrem sem salvação e vão direto para o Hades, que as testemunhas dizem que não existe, e vão parar naquele lugar de tormento. Triste acreditar nisso. Vidas estão perecendo, pessoas estão morrendo sem Deus e sem salvação, porque quem não crê em Jesus não tem a vida. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou, mas Jesus Cristo aqui na terra ressuscitou a filha de Lázaro, a menina de 12 anos, ressuscitou o filho da viúva de Naim, um jovem adolescente. Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E o próprio Jesus ressuscitou porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele ainda falou: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Quem crê nisso nunca morrerá. Não é que você que recebe Jesus como Deus e como único Redentor agora, não é que você vai lutar para morrer salvo. Você é salvo agora, e você passa a desfrutar de vida eterna agora. É lógico que precisa ficar firme com Jesus, não pode desviar. Mas quem está firme com Jesus está salvo e nunca morrerá. Crês tu isto? Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Eu não vou morrer no dia que o meu coração parar de bater, apesar que eu vou viver bastante. Se tem alguém que vai chegar a 130 anos aqui, vai ver que eu estou falando a verdade. Se você conseguir viver mais do que eu, você vai no meu enterro. Mas ao que tudo indica, eu vou aqui no enterro de todo mundo. Mas mesmo que eu morra com 200 anos, mesmo que meu coração pare de bater com 200 anos, eu não posso morrer mais. E você não pode morrer mais, porque quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não é que terá a vida eterna, já tem a vida eterna. Se você se torna um seguidor dos falsos ensinamentos dos fundadores das testemunhas de Jeová, você vai morrer sem Deus e sem salvação. Vai morrer sem Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero que você, para nós terminarmos já esta mensagem, para a gente confirmar a ressurreição de Jesus, eu sei que você crê, bem-aventurado você que crê. Eu quero que você vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo era que nem os fundadores das testemunhas de Jeová. Ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Ele achava que Jesus era um enganador. Ele não acreditava que Jesus era Deus. Então ele perseguia todo mundo que acreditava em Jesus. Aí ele estava indo para Damasco para prender as pessoas que acreditavam em Jesus. O capítulo 9 de Atos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo teve um encontro com Jesus ressuscitado. E a partir de então,
ele se converteu, passou a crer que Jesus era Deus e começou a pregar que salvação só em Jesus. E ele mesmo foi muito perseguido por tudo isso, ele mesmo sofreu muito por causa de tudo isso, mas ele ficou firme, crendo nesta palavra. Ele foi um homem que viveu esta palavra, que creu nesta palavra. E eu quero que você vá comigo num escrito de Paulo. Esse homem que não acreditava em Jesus, não acreditava que Jesus era Deus, não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Anos depois, olha o que ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. As testemunhas de Jeová não creem nisso. Versículo 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As testemunhas de Jeová não creem nisso. E que foi visto por Cefas, isto é, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Saulo, que se transformou no apóstolo Paulo, de perseguidor a pregador, escreveu isso, vai pregar isso. Vai ser o maior dos apóstolos, maior até do que Pedro. Vai converter todo o mundo antigo. Ele vai morrer em Roma, decapitado. Vai perder a cabeça. Paulo, se ele estivesse pregando uma mentira, ele iria dizer: não, gente, eu inventei tudo isso, não me matem não. Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Eu inventei toda essa história junto com Pedro. E Pedro, que também morreu crucificado de cabeça para baixo, se tivesse inventado essa história que viu Jesus ressuscitado, Pedro, antes de morrer, diria: gente, não me mate não, eu confesso, é tudo mentira, eu confesso, é tudo mentira, nós escondemos o corpo de Jesus. Os romanos e os judeus teriam o maior prazer de pegar Pedro, Paulo e dizer: onde vocês esconderam o cadáver de Jesus? Nós vamos desenterrá-lo, vamos pendurá-lo num poste para todo mundo ver que ele está morto. Todos teriam o maior interesse de mostrar que Jesus está morto. Mas Paulo, o perseguidor que se transformou em pregador, ele disse: glorioso para mim é morrer por causa do meu Senhor Jesus, porque ele morreu por mim. Agora também eu vou morrer por ele. E assim como ele vive, eu também viverei. Se fosse uma mentira, o Pedro não teria dito: vocês vão me crucificar? Soldados romanos disseram: sim, nós vamos te crucificar. Pedro não teria dito: por favor, não me crucifiquem de cabeça para cima. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E por que Pedro encarou a morte? Porque ele sabe que Jesus Cristo é Deus. Ele sabe que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele sabe que todo aquele que nele crê nunca morrerá. Se alguém vos pregar outro evangelho além deste que eu vos tenho anunciado, seja considerado anátema. E sobre essa história de que lá no milênio as pessoas irão ressuscitar, todo mundo do mundo inteiro. Essa história de que lá o cadáver de Jesus será mostrado e as pessoas poderão ter a oportunidade de se arrepender no futuro e crer em Jesus como Redentor. A salvação das testemunhas de Jeová é só para o futuro, não é para agora. E essa história, será que tem fundamento? Que todos os mortos ressuscitarão um dia, ressuscitarão no dia do juízo final, não no milênio. No dia do juízo final, não haverá chance de arrependimento. Eu só quero ler isto para você, para irmos terminando a mensagem.
Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Veja se vai ter chance de se arrepender no futuro. Os mortos ressuscitarão sim, mas não no início do milênio. Ressuscitarão todos no juízo final. Os que morreram em Cristo ressuscitarão antes, terão parte na primeira ressurreição. Estes ressuscitarão quando da volta gloriosa do Senhor Jesus, de maneira invisível na terra, quando a igreja será arrebatada. Mas os outros mortos não ressuscitarão. Ressuscitarão apenas no juízo final. Não importa onde a pessoa tenha morrido e em que época tenha morrido. Todos irão comparecer no dia do juízo final. E aqui está escrito assim. Vamos ver se tem outra chance. Vamos ver. Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Estava registrado no livro, está registrado no livro. Não dá para escrever mais nenhuma linha, não. O tempo de se escrever coisas no livro das obras é enquanto a pessoa está viva na terra. Depois de morta, não dá para escrever mais nenhuma linha. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Como não há inferno? Como não há tormento final? Que segunda chance tiveram essas pessoas no dia do juízo final? Só foi lavrada a sentença. Agora, o que é maravilhoso é que existe um livro chamado Livro da Vida. Esse é o livro da vida do Cordeiro. Este livro precioso tem o nome daqueles que recebem Jesus como Deus, como Senhor, como Cordeiro, como Salvador de suas vidas. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. Então está lá, no livro das obras. Tua vida inteira, só coisa errada, só coisa ruim. Aí aparece lá uma anotação. No dia 18 de janeiro do ano de 2004, esta pessoa recebeu Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E ela estava numa igreja chamada Paz e Vida em Francisco Morato. Vamos conferir no livro da vida, porque o livro das obras está dizendo isso. Vamos ver se o nome dela está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí eles vão lá e abrem o livro da vida do Cordeiro, e lá está escrito o teu nome. Oh, glória! Teu nome foi achado no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida de Jesus. Então se dirá: este não pode ser lançado no lago de fogo e enxofre. Só aqueles e aquelas cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você entende isso? Eu vou ter que terminar a mensagem, mas eu quero que toda a igreja se coloque de pé agora. Não há outra chance. No futuro? Não. Pastor, mas o padre me ensinou que eu posso ficar no purgatório e depois eu saio. Não existe purgatório. Você sai do Hades direto para o lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O rico queria passar para o paraíso. Deixa eu sair daqui e passar para aí. Não tem um abismo. Manda o Lázaro aqui então para me refrescar a língua. Estou atormentado nessa chama. Tem um abismo, vocês não podem passar para cá e os que estão aqui não podem passar para vocês. Então manda eles voltar, o Lázaro manda ele voltar à terra. Não é? Reencarnação, não é isso? Um morto
incorporar em alguém e falar, manda ele lá voltar para a terra, falar com os meus irmãos. Os mortos não voltam. Os mortos não incorporam em ninguém. Allan Kardec pregou outro evangelho, eu não vou falar disso hoje não. Os padres estão pregando outro evangelho, mas eu não vou falar disso não. Eu só quero hoje falar disso. As testemunhas de Jeová estão sendo ensinadas erradas. Porque a partir do momento que elas não creem em Jesus como Deus, não creem que Ele ressuscitou, não creem no seu sacrifício na cruz para lavar os nossos pecados, a partir do momento que são ensinadas a esperar só no futuro uma oportunidade, uma segunda chance que não existirá, infelizmente estão morrendo e indo para o Hades, e constatando tarde demais que foram ensinadas erradas. Por isso que Paulo escreveu, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, seja considerado anátema. Não existe reencarnação, não existe chance futura, não existe purgatório. O evangelho diz que hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje, se ouvires a voz do teu Senhor, não endureça o teu coração. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia que Deus preparou para o teu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso, Jesus disse, quem crê em mim, todo aquele e toda aquela que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus está vivo. As testemunhas de Jeová acreditam, porque eles foram ensinados de maneira errada, que Jesus não ressuscitou, que era só o Espírito de Jesus, que o cadáver de Jesus um dia vai ser mostrado lá no milênio. É mentira. O cadáver de Jesus nunca será mostrado. Sabe por quê? Pela simples razão que não há cadáver nenhum. Jesus foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem crer nisso, quem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, nunca morrerá. Então olhe para mim que eu vou fazer esse convite agora. Eu fiquei até essa hora em Francisco Morato, porque o Espírito Santo me segurou aqui. E você ficou aqui até agora, porque o Espírito Santo te segurou também. Para que você ouvisse esta palavra. Porque além da cura que aconteceu hoje, dos milagres que vocês viram, além das maravilhas que ocorreram, uma maravilha maior vai acontecer na vida de muita gente agora. A maravilha da salvação e da vida eterna. Pessoas aqui não sairão apenas curadas, sairão daqui salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E eu digo mais uma coisa, todos os que estão aqui vão sair daqui sem nenhum pecado, porque eu creio no poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então olhe bem, olhem todos para mim, ouvindo esta palavra. Se você ainda não fez isto oficialmente, publicamente, você tem que fazer agora. Entregar sua vida para Jesus. Fazer isso de maneira que o céu veja e a terra veja, principalmente as pessoas que aqui estão. Por isso que você não pode ter vergonha nessa hora. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Confesse Jesus aqui diante dos homens, que Ele é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E além da posse da vida eterna, o teu nome vai ser registrado agora mesmo no livro da vida do Cordeiro. Por isso que você tem que fazer isso oficialmente. É como um casamento. Olha só, o padre e o pastor marcam um casamento com o noivo e com a noiva,
E a igreja é toda enfeitada, decorada para aquele dia. Os padrinhos vêm, as madrinhas comparecem, os parentes, familiares e convidados vêm todos à igreja naquele dia em que eles vão se casar. O noivo está todo bonito, numa roupa alugada, super elegante. A noiva está com um vestido belíssimo. Todo mundo sabe que o noivo quer casar e que a noiva quer casar. Mesmo assim, o pastor ou o padre pergunta: você recebe esta pessoa como seu legítimo esposo? E que a noiva responde: não, Pedro Bó. E que a noiva fala: mas todo mundo sabia. Ou o padre e o pastor não sabiam também que era assim. Mas ela tem que falar, não tem? E do mesmo modo se pergunta para o noivo: você recebe esta mulher como tua legítima esposa? O que o noivo diz? E por que ele perguntou se ele já sabia que era assim? Eu sei que você quer entregar a tua vida para Jesus, mas você vai ter que falar sim aqui na frente. Quantas pessoas aqui querem receber Jesus como Senhor e Deus? Quantos aqui querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quantos aqui querem recebê-lo como ressurreição e a vida? Quantos aqui querem recebê-lo como o Rei que virá? Quantos aqui agora querem entregar a sua vida para Jesus e dizer sim aqui na frente? Quem quer, levante a sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh glória! Oh glória! Glória a Deus! Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, venha. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Deus, o nosso Salvador. Vamos aplaudi-lo. Enquanto essas vidas estão chegando, vamos aplaudir mais o Senhor. Oh glória! Peça licença para a multidão e vai chegando aqui na frente. Agora, Jesus disse assim: ao que vencer, herdará todas as coisas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Significa então que o nome pode ser riscado? Significa que um nome pode ser riscado? Qual o nome que é riscado do livro da vida? Vamos ver? No dia do juízo, abrem-se os livros das obras. Fulano entregou a vida para Jesus. Vamos conferir no livro da vida do Cordeiro. O nome estava lá, mas foi riscado porque se desviou e morreu desviado ou morreu desviada. Voltou para o mundo, está lá no livro das obras. E morreu desviado ou morreu desviada. Seu nome foi riscado do livro da vida. O nome pode ser riscado do livro da vida do Cordeiro. Somente dos derrotados. Mas ao que vencer, de maneira nenhuma o seu nome será riscado do livro da vida. Então você que está afastado, afastada, é a tua chance de voltar para que o teu nome seja reescrito no livro da vida. É a tua hora de voltar. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha para cá. Você que está nesta situação, não fique no seu lugar. Tem que vir aqui para frente. Oh glória. Venha. Venha. Se é você que o Espírito Santo está chamando, venha. Não fique no seu lugar. Venha. Oh glória. Venha. Vamos aplaudir mais o Senhor. Hoje o teu nome vai ser reescrito no livro da vida do Cordeiro. Oh glória, venha, venha. Glória a Deus. Está chegando mais, vamos aplaudir. Glória a Deus. Jesus disse assim, preste atenção.
Quem perseverar até o fim será salvo. Tem que ficar até o fim. E eu sempre digo, se te serve de consolo, o fim está próximo. Pastor, qual vai ser o fim então? Para quem está salvo, não tem fim. É o fim da época da graça. O fim a que se refere da presente era é o fim da época da graça, quando a igreja e os salvos forem arrebatados. Aí é o fim da nossa jornada aqui na terra. Aí nós vamos ser transformados à semelhança do corpo de Cristo. Seremos de carne e ossos, mas com um corpo glorificado, parecido com o corpo do Senhor Jesus. Então, persevere até o fim, porque o dia da volta secreta de Jesus, quando vai acontecer o arrebatamento da igreja, está muito próximo. Se tem mais alguém sentindo o desejo de vir aqui para frente, aproveita agora, porque o dia do arrebatamento está chegando, e muita gente vai estar dormindo naquele dia. Jesus disse, estarão 2 deitados numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Você quer morrer desviado ou desviada? Você quer estar dormindo quando Jesus voltar? Você quer estar dormindo e desviado ou desviada quando a trombeta tocar? Acordar sozinho na tua cama? Tua mulher foi arrebatada e você ficou? O teu marido foi arrebatado e você ficou? O teu filho foi arrebatado e você ficou? O teu pai foi arrebatado e você ficou? Em nome de Jesus, se tem mais alguém sentindo o desejo de vir aqui, aproveite agora porque nós vamos orar. Você que está ouvindo pela rádio, glória a Deus, vem, quem tiver vontade de vir, venha. Você que está ouvindo pela rádio, você quer receber Jesus como Deus, Senhor e único Salvador? Então, fique de pé ao lado do rádio, onde quer que você esteja. E todos nós vamos nos ajoelhar agora. Vamos dobrar os nossos joelhos. Está escrito que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem está ouvindo pela rádio, faça isso também. Coloque a mão direita sobre o coração. Você que está dirigindo em qualquer rua, estrada, avenida, caminho, em qualquer lugar, está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o seu veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração também. Todos nós juntos, em toda parte, vamos orar agora desta maneira. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Diga, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu creio que o Senhor Jesus é Deus e que Ele e o Senhor são a mesma pessoa e que é o teu Espírito Santo aqui na terra que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para me lavar agora de todos os pecados. E eu tomo posse de hoje como o meu dia da salvação. Pai bendito, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E assim como eu confesso o nome do Senhor Jesus aqui na terra, diante dos homens, eu creio que agora mesmo o Senhor Jesus está confessando o meu nome diante do Senhor. Por isso, eu creio que agora mesmo o meu nome está sendo registrado no livro da vida do Cordeiro. Pai querido,
me sustente aqui na terra. Não me deixe cair, nem desistir, porque ao que vencer, de maneira nenhuma, o seu nome será riscado do livro da vida. E eu te peço, Senhor, me sustente até o dia da minha partida, ou até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Pai bendito, muito obrigado por esse privilégio de ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Obrigado, meu Pai, por esta grande e sublime salvação que eu recebo gratuitamente pelo sangue do meu Senhor e Deus Jesus Cristo. Amém. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim.